o que dizer diretamente para esse jovem que ele está com dúvida na sua área sexual, na sexualidade? Como a gente poderia abordar essa questão? Veja, eu não posso generalizar. Então eu não tenho uma fala que abranja todos os jovens. Por que, Éder, que eu não posso generalizar? E a gente tem que ser muito responsável quando fala sobre esses assuntos, né? Sim. Porque existem garotos que são efetivamente homoafetivos, garotas que são homoafetivas. E existem garotos e garotas que estão apenas experimentando uma confusão com relação à sua própria sexualidade. Quando eles me procuram, eu digo para eles que a sexualidade não deve ser motivo de preocupação agora. Que é importante que eles vivam a vida deles na fase atual, não é? Mas a gente sabe também que o adolescente inicia a sua vida sexual cada vez mais cedo. E eu me deparo com adolescentes que experimentam a relação porque querem se identificar ou buscar a própria identificação no contato com o parceiro ou com uma parceira. E é claro que existe uma vulnerabilidade emocional nesse contexto. Então, muitos acabam se identificando. Existe um modismo, e é interessante porque os adolescentes me dizem: olha, eu não beijei ninguém ainda na escola, eu sou bebê, sou boca virgem. Na minha sala de aula todo mundo beijou. O que vai ser de mim se eu não beijar ninguém? Então, isso que parece ser algo pueril, por isso que a gente precisa respeitar o sofrimento do adolescente. Quando o adolescente disser que está triste, a gente não pode dizer que é frescura. A gente tem que respeitar, porque a gente não sabe o que se passa no coração dele. E a gente conhece os nossos filhos, mas não conhece profundamente. Você está educando um espírito, não está educando um corpo. Isso muda o contexto da educação. Dessa forma, nós precisamos... É claro que seria importante se eles tivessem uma orientação segura. Mas os próprios pais não falam com os filhos sobre isso. No campo religioso, parece que a gente tem que educar do coração para cima. E o corpo é a manifestação do espírito, é um instrumento de manifestação do espírito. Então, nós precisamos conversar de maneira responsável com o adolescente, não é? Para que ele possa compreender os riscos das doenças, o risco do processo masturbatório, que se tornar um vício pode virar processo obsessivo, mas que é normal no desenvolvimento de qualquer ser humano, mas se virar vício, eu vou repetir, pode abrir campo para enfermidade emocional e para processo obsessivo. Porque a pornografia hoje, na sociedade erotizada, sexo banalizado. Eles conseguem acessar todo tipo de conteúdo. Por isso que a educação deve ser responsável. Por isso que dentro do processo de evangelização, a gente precisa falar sobre sexualidade. Não dá para tratar do espírito dentro da casa espírita apenas, esquecendo que ele se manifesta num corpo. E que o grande mal e dificuldade, né, e muitos jovens acabam enveredando por uns caminhos menos felizes, porque eles desconhecem e não tem quem os oriente. Agora, a gente não está aqui responsabilizando os pais, porque os pais também não tiveram com quem conversar. Então é preciso quebrar esse paradigma, tirar os tabus, deixar os tabus de lado e entendermos que a manifestação humana, né, a espiritualização, ela passa pela humanização. Então a gente precisa compreender a nossa humanidade nas suas várias instâncias, e é um fator que é um gatilho grave que deflagra processos de muito sofrimento, a questão da sexualidade. Por isso que cada caso é um caso, e eu não posso dar uma receita e ser mal interpretado aqui, sabe, Éder? Porque é um assunto delicado. Um garoto que é gay, por exemplo, e tem um pai homofóbico, ele corre o risco de se suicidar. Porque ele tem medo de decepcionar o pai. Se o contexto familiar for muito opressivo, ele nunca vai falar com o pai, nunca vai falar com a mãe. Então vai viver tomando remédio, é instável, é inseguro, tem medo. Muitos dos problemas que se manifestam como problemas emocionais podem ter a sua origem dentro desse contexto da sexualidade. E é evidente, que se o garoto ou a garota são médiums, isso pode ser potencializado por espíritos perturbados e perturbadores. Isso é muito sério. Então, um garoto médium, por exemplo, que observa o pai e percebe que o pai fala uma coisa e faz outra,
De repente, num belo dia, ele que sempre está submisso à educação e tudo que o pai exige, em um belo dia ele se rebela. Aí o pai começa a discutir com o adolescente. Depois de 5 minutos, você não sabe mais quem é adolescente. E o pai não sabe, ou as pessoas não sabem que de repente eles podem estar discutindo com o espírito obsessor, que se aproveita daquela brecha, naquele momento de desajuste emocional do garoto, da garota, e a mediunidade é uma capacidade sensorial que nem todos sabem que tem, e que muitas vezes ela é um canal para a perturbação, quando não orientado, educado, etc, etc. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.